Essa escola, por exemplo, era toda cheia de grade. Uma das coisas mais impressionantes para mim é que as crianças se penduravam na grade, ficavam se balançando. E daí, quando eu cheguei aqui, foi muito engraçado, porque eu, 2 dias, comecei a me incomodar tanto com aquilo. E daí eu mandei tirar as grades. E daí teve gente, óbvio, que os professores de educação física ficaram super bravos, porque daí as crianças começaram a tomar conta da escola. Mas o mais interessante foi que uma menina chegou para mim e falou assim: diretora, a senhora tirou as grades, sabia que a gente não é louco nem bandido para ficar preso? Então eu acho que a escola tem uma mensagem, né, que mesmo que ela não queira, com as atitudes que a gente toma, a gente diz coisas para as crianças, né, e para os jovens. E às vezes sem se dar conta do que você está dizendo. Por exemplo, a escola era toda cinza e a camiseta das crianças também era cinza. E daí eu comecei a ficar muito encafifada, porque que tudo era tão cinza e tão escuro. E daí eu perguntei para uma funcionária que estava aqui há tempo, mas por que é tão cinza? Daí ela me dizia assim, é para não aparecer a sujeira. Daí a gente trocou a cor da camiseta para branco, daí a gente começou a pintar a escola. Quando eu cheguei aqui, assim, nessas reuniões, era muito interessante porque os pais vinham. Era muito raro as escolas que os pais vinham quando a gente ia. Mas nessa escola, de certa forma, os pais vinham. E as crianças, eu senti um interesse deles, eles participavam, eles ficavam interessados. Aí, a partir daí, a gente começou a pensar no conselho de escola participativo de verdade. Então, a gente fazia reuniões em todos os horários para chamar pai. À medida que esses pais vinham, a gente discutia a escola. Óbvio que era um embrião de participação. Quando você propõe que as pessoas adentrem os espaços, você não coordena, você não controla o olhar dela, ela vai ver tudo. E na medida que esses pais começam a olhar para todas essas questões, por exemplo, eles começam a querer entender. O conselho começa a se politizar de verdade. Aí tudo que a gente apresentava para o conselho de escola, eles diziam, não basta isso, a gente quer saber como é que vai ser de verdade, na prática. Nesse momento a gente começa a pensar que a gente precisava mudar o projeto da escola, porque se a gente continuasse com aquelas referências exatas, a gente não fazia transformação nenhuma. Daí a gente vai para a radicalidade, de certa forma, de mudar muito. A gente tem o ciclo de alfabetização em um salão, então tem aproximadamente 100 estudantes nesse ciclo de alfabetização. As crianças que chegam na escola e as crianças que ainda estão nesse processo inicial de alfabetização, que é no primeiro andar 2 salas juntas, né, sem parede entre 2 salas. Aí tem o salão um pouco maior de ciclo 1, são 3 salas juntas, sem parede, onde ficam os estudantes de terceiro, de quarto e de quinto, e que já tem uma mínima autonomia leitora e escritora para trabalhar sozinhos com roteiro. Esses grupos são de 5 ou 6 estudantes, e aí eles ficam nesses grupos menores, inseridos em um grupo maior, depende do momento, 25, 50 ou 75 estudantes. Então, nesse grupo pequeno, os nossos critérios são multisseriados, então a gente procura colocar um estudante de cada etapa, né, não que a série, mas em que roteiro ele está, mistos em termos de gênero, né, meninas e meninos. E o outro critério é quem aquele estudante pode ajudar e quem pode ajudar aquele estudante. Cada ano tem uma quantidade de roteiros. Eles têm que cumprir, vamos dizer assim. Eu estou no 5º ano, eu tenho lá 15 roteiros a serem cumpridos. Eu vou escolher desses roteiros como que eu vou organizar meu estudo. Lógico que não é sozinho, porque as crianças também têm um dia na semana que eles têm tutoria. Então, cada estudante está fazendo o roteiro que ele tem condições de fazer, mesmo que ele esteja, sei lá, no 5º ano, ele pode estar fazendo um roteiro de 2º, de 3º, de 4º, dependendo da necessidade dele. As crianças começam a entender que elas não aprendem nem do mesmo jeito e nem da mesma hora, né? Então, existe uma possibilidade de aprendizagem que se dá em tempos diferentes, em processos diferentes e que cada um tem a sua. E que não é porque eu demoro mais para aprender do que uma pessoa que aprende bem depressa que eu sou menos, né? Todo mundo tem espaço, todo mundo pode aprender, enfim. E eu acho que a questão da entrada da cultura no Amorim, ela é muito forte por conta disso. Porque a cultura nos ensina
uma outra forma de lidar com as diferenças, com as perspectivas diferentes, com a diferença pessoal, né? Assim, eu sou de um jeito, você pode ser de outro e a gente pode conviver. Então, tudo isso está posto nessa escola. A gente tem várias atividades além do roteiro. A gente tem leitura escrita, informática, danças étnicas e também a gente tem cultura corporal e a gente também tem educação física e... Tem aula de latim? Latim. As aulas de grego e latim foram incorporadas à grade do 4º e 6º ano. Nesse primeiro semestre a gente só trabalha com alfabeto, com alfabetização das crianças em grego. Por enquanto a proposta tem dado certo, tem sido positiva porque eles adquirem uma consciência de como o português funciona aprendendo outra língua. E tudo isso, de certa forma, pensado a partir das nossas matrizes de pessoa, de cultura, que são as matrizes afro e as matrizes indígenas. Então essas coisas não acontecem à toa. Tem um exemplo que eu acho muito lindo. A gente tinha uma criança que tinha uma dificuldade, assim, tinha uma questão no processo de desenvolvimento dela. Quando começava a roda da capoeira, todo mundo, todos os meninos que jogavam bem, contavam onde essa menina estava para não ter que jogar com ela. E o mestre de capoeira olhava todo dia aquela cena. Então, um dia ele se deu conta de que ele precisava tomar uma atitude. Na hora que todo mundo se organiza, ele pergunta, bom, todo mundo já está no lugar que quer estar? E daí ele entra na roda. E na hora que ele entra na roda, ele quebra a organização que as crianças tinham feito para não jogar com essa menina. E aí é muito legal porque ele não precisou dizer para as crianças que ela tinha que estar naquele grupo e todo mundo tinha que jogar com ela, né? Ele faz de outro jeito. E eu acho que a cultura tem outra porta de entrada para a gente se entender, né? Então, eu penso que esse projeto, quando ele vai sendo banhado por essas questões culturais, ele vai dando uma possibilidade de vida, outra, né? De uma perspectiva real, da gente entender que todo mundo tem que estar dentro. Nesse momento, a gente está utilizando principalmente o livro didático como fonte de pesquisa, mas isso podia ser ampliado. Acho que a gente já está com 7 mil livros catalogados. Esses 7 mil livros catalogados estão nessa nuvem, as crianças podem acessar. Só que por conta da gente não ter uma questão tecnológica funcionando, eu acho que dificulta muito as coisas que a gente tem não sendo usada. Então, se a gente tivesse esse acesso, seria fantástico.